Paz e vida da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a vida, o viver de Jesus se manifeste de forma poderosa na nossa existência, nos traga esperança, nos traga paz para passarmos por estes dias. Quem diria no final de 2019 que estaríamos vivendo dias tão difíceis como temos vivido neste ano de 2020. Olhando para o que acontece no nosso Brasil, já são quase 100 mil mortos. O que acontece nos Estados Unidos já ultrapassou a marca de 160 mil mortos. Juntos, Brasil e Estados Unidos já representam pouco mais de 1/3 das mortes no mundo. No mundo já são mais de 700 mil mortos. Lógico que não poderíamos também deixar de agradecer a Deus por aqueles que estão sendo recuperados. Nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos são mais de 2.300.000 mortos. No Brasil já são quase 2 milhões de pessoas que foram e têm passado pela recuperação, têm sido recuperados. É neste contexto que eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus muito precioso, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A palavra de Deus nos diz o final do versículo 54. O apóstolo Paulo nos diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E no versículo 57, Paulo nos diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, o final do versículo 54, o versículo 55 e o versículo 57. Eu tenho ouvido, e quem sabe também você já ouviu, quando pessoas afirmam dizendo: só não existe solução para a morte. As pessoas querem muitas vezes até dar um sentido positivo para a vida e dizer assim: olha, precisamos continuar lutando, precisamos buscar solução, porque olha, só não existe solução para a morte. E talvez outra frase, como alguém já disse: a morte é a única certeza que temos nesta vida. A morte é a única certeza que temos nesta vida. Eu quero, baseado no que a palavra de Deus nos fala, eu quero trazer uma palavra de esperança para você, que está na Bíblia, como nós lemos. De fato, em primeiro lugar, nós não podemos pensar como cristãos que só não existe solução para a morte. Existe solução para muitos problemas, sem dúvida alguma. E existe solução também para a morte. E a solução está naquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A solução está naquele que disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. A solução está naquele que ressuscitou a filha de Jairo, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou a Lázaro. E ele fez tudo isto porque, como diz e testemunha o apóstolo João no capítulo 1 do Evangelho de João, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a vida, diz a Bíblia, é Jesus. É Jesus que é a solução para os nossos pecados. É Jesus que é a solução para a morte, que é o castigo por conta dos nossos pecados. Por isso ele morreu na cruz do Calvário, para perdoar o meu e o seu pecado, para perdoar os nossos pecados, para nos purificar, para pagar a dívida que nós tínhamos de fato com a justiça de Deus, com a justiça de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário. E por isso Paulo então vai questionar: por que Jesus morreu e ressuscitou? Porque Jesus venceu a morte. Porque Jesus está à direita de Deus Pai e há de vir buscar a sua igreja. Então é que Paulo fala
aqui usando um texto lá de Isaías. Paulo fala aos coríntios dizendo: tragada foi a morte pela vitória. E é quando Paulo também usa um outro texto do profeta Oséias, para dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Para perguntar: onde está, ó morte? Onde é que está a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, ou seja, o teu ferrão? É a mesma coisa, aguilhão e ferrão. Assim como a abelha tem o aguilhão, tem o ferrão, assim como os escorpiões, as serpentes têm também ferrões. Assim, então, Paulo estava dizendo: onde é que está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? E Paulo então vai dizer: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está a solução para a morte. A solução para a morte está em eu e você crermos no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa vida. Ele é a vida que nós precisamos. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Como ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus é a nossa vida. Jesus é a nossa ressurreição. Ele ressuscitou para todo sempre e há de vir para buscar a sua igreja. Aqueles que morreram em Cristo, com a esperança no Senhor Jesus, terão os seus corpos ressurretos. E aqueles que estarão vivos na sua vinda, diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, num texto belíssimo, num capítulo belíssimo, diz Jesus, diz a palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, que aqueles que permanecerem vivos até a vinda de Jesus, estes haverão de ser transformados pelo seu poder. Então creia, há solução para a morte. A solução é Jesus. E não é uma questão de pensar que a morte é a única certeza que nós temos na vida. Não, não, não. Nós temos mais certezas do que apenas entender que a morte existe. Nós temos a certeza de que Jesus é a vida e que ele virá um dia para buscar a sua igreja, se nós antes não partirmos para o encontro com ele, atendendo a chamada e o chamado de Deus. Portanto, enquanto você está vivo, cuide, dê testemunho, cuide da sua vida, cuide daqueles que estão ao seu redor, que você possa se precaver, que você possa usar máscara, que você possa usar o álcool em gel, o álcool líquido, que você possa manter o distanciamento social, que na medida do possível você possa também manter o isolamento social. E juntos vamos orar para que Deus manifeste a sua vida em cada um de nós e sustente a nossa vida conforme o seu poder, conforme o seu querer. Que o Senhor Deus, por meio de Jesus, o seu Filho, que também é Deus, que Jesus manifeste a sua vida em nós, que ele receba de cada um de nós todo louvor, toda honra e toda glória para todos sempre. Amém.